Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, e deixar aberta nesse capítulo. Nós vamos... É o nosso texto áureo. É o texto que nós vamos usar nessa manhã. Glória a Deus. Todos encontraram? Quero mandar um abraço para o pessoal que está em casa, nos assistindo em casa. Um abraço para a minha sobrinha Elisângela. Deixa eu tirar aqui. Elisângela, que está lá em Palmas, no Tocantins, nos assistindo. Para a minha família no Pará e a todos que estão em casa. Que o Senhor possa falar com você nessa manhã, que nós sejamos edificados, ministrados pela palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de orar com você mais uma vez. Do jeito que você está aí, não precisa você se levantar. Só curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Diga para Ele nessa manhã que você quer ouvir a voz de Deus, que você quer que o Senhor fale ao seu coração nessa manhã, que você quer sair daqui edificado, ministrado pela palavra do Senhor. Amém? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, eu e meus irmãos que estão aqui na igreja, os que estão em casa, os que ouvirão essa palavra depois, nos colocamos diante do Senhor e Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Senhor, eu vim com a expectativa no meu coração de que o Senhor fale comigo, de que o Senhor ministre ao meu coração. Eu preciso, ó Deus, que o Senhor fale. E seja assim com cada um de nós nessa manhã, com esta igreja, ó Deus, com este povo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir. O Senhor sabe, ó Deus, a necessidade do coração de cada um. E eu te peço, Espírito Santo, ministra aos corações segundo a necessidade do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que sejamos, ó Senhor, alcançados pela tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre o amor de Deus. É a lição 4. Nós enviamos a revista digital no celular, no grupo da igreja, né? Então, se você faz parte do grupo da igreja, você tem a revista digital lá. Você pode abrir na lição 4 e acompanhar. O nosso tema hoje é o amor de Deus, e nós estamos falando nesse trimestre sobre os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Então, nós vamos aprender mais do nosso Deus nesse trimestre e nessa manhã, com a graça do Senhor. Eu pedi para você abrir lá em 1 João capítulo 4, mas antes eu quero compartilhar com vocês João 3,16. Quem sabe de cor? Levanta a mão aí. Se você souber de cor, você fala junto comigo. Se não, você deixa um dedinho marcando lá em 1 João 4, e abre em João 3,16, vamos ler. Porque esse texto também, nós vamos trabalhar esse texto hoje. É o nosso texto áureo, João 3,16. Vamos lá? Junto comigo? Quem souber, vamos falar junto comigo, tá? Quem estiver acompanhando também a leitura na palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito ou único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse versículo é o versículo de ouro da Bíblia.
tudo se resume nele. Todo cristão deve saber esse versículo de cor e deve pensar nas palavras que estão escritas aqui. Porque Deus amou o mundo dessa forma tão grande, enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não seja destruído, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Esse é o Evangelho, é a boa notícia que nós precisamos pregar ao mundo. Que Deus enviou o seu Filho, para que qualquer pessoa que creia em Jesus, que creia que Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado, essa pessoa que creu nisso, nessa verdade, ele é salvo. Os seus pecados são perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus no Calvário, e essa pessoa se torna filho de Deus, se torna salva, perdoada, lavada, remida, pelo sangue que foi derramado na cruz. Amém? Como que eu faço isso? É só você falar: Jesus, eu quero te aceitar no meu coração, reconheço que o Senhor é o Salvador do mundo, que a tua morte ali na cruz do Calvário foi por minha causa também, eu recebo esse sacrifício para mim, para a minha vida. E a partir de agora, eu te confesso como meu Salvador e a minha vida te pertence. Pronto, você já recebeu o sacrifício para você. Agora ele é válido para você. E seus pecados foram perdoados. E seu nome foi escrito no livro da vida. E Jesus agora é o dono da sua vida. Amém? Glória a Deus. Foi assim que nós recebemos a Jesus. A nossa verdade aplicada diz: porque Deus é amor, somente é possível amar, como a Bíblia revela, se formos nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus. Deus nos amou dessa forma, como diz no versículo que nós lemos aqui. E Ele quer que nós amemos também dessa forma. Mas isso só é possível para aqueles que nasceram de novo. E não só que nasceram de novo, mas para aqueles que se relacionam, que têm um relacionamento com Deus. Amém? Senão nós não seremos capazes de entender esse amor, nem de praticar esse amor, porque ele é muito elevado. Então, nossos objetivos nessa lição, o principal deles é falar que o amor de Deus se revelou a nós, principalmente por meio de Jesus. Amém? É isso que nós queremos guardar nessa manhã. Então, vamos lá para a leitura de 1 João, capítulo 4, é o nosso texto áureo. Irmãos, eu não estou colocando os slides aqui, porque a nossa câmera fica uma briga para quem está vendo em casa, ou ela foca em mim, ou ela foca em mim ou em quem estiver ministrando, qualquer pessoa, ou foca no telão. E aí, para poder focar no telão, desfoca do pregador, a imagem fica embaçada. Mas aí a gente está tentando ministrar sem jogar os slides. É mais difícil para quem está aqui, mas facilita para quem está em casa. Então, mas assim, é uma escolha do professor. O professor que quiser usar slide, fique à vontade, né, pastora? Estamos fazendo um teste. Então, 1 João 4, a partir do versículo 7. Vamos lá? Algumas traduções chama amor de caridade. Inclusive o texto, a versão que foi usada aqui na revista, ao invés de amor está escrito caridade. Mas a versão com a melhor compreensão é essa que chama caridade de amor, né? Eu vou ler utilizando a palavra amor ao invés de caridade. Então vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que por ele vivamos. Versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Por que Deus nos ama? É porque nós amamos o Senhor primeiro?
É porque nós fomos merecedores do amor do Senhor? Não. Deus nos amou primeiro quando nós não merecíamos e não queríamos esse amor, não desejávamos esse amor. Ele nos amou primeiro. E o último é o versículo 16, vamos lá. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Aleluia, glória a Deus. A nossa introdução diz assim, ó. Nesta lição, estudaremos sobre o amor do qual não é possível chegar ao pleno entendimento. Que amor é esse? O amor de Deus. Nós vamos falar do amor hoje, não da forma que você está acostumado. Porque o conceito que o mundo tem de amor, nada tem a ver com o conceito que Deus tem de amor. São duas coisas diferentes. Então, quando você pensa em amor e no significado da palavra amor, eu quero que você se lembre e você saiba que Deus vê de forma diferente, que Deus entende da forma diferente. E que o mundo hoje tem uma compreensão equivocada do que seja amor. Por isso, nós precisamos deixar claro que nós vamos tentar entender o amor de Deus hoje, não segundo a visão do mundo, não segundo o conceito do mundo, mas segundo o conceito da palavra de Deus e segundo a visão que Deus tem, o que Deus pensa, o que Deus pensa, o que Deus acha que é amor. Amém? Então, assim, eu sei o que é amor. Não. Nós não sabemos o que é amor do ponto de vista de Deus. Nós aprendemos isso na palavra do Senhor. Então, vamos focar o nosso coração aqui para nós podermos compreender melhor isso. Nós temos vários tópicos aqui, amados, e eu quero pedir desculpa para vocês se eu não conseguir falar todos, mas eu quero me focar naquilo que é principal. Porque eu penso que o importante não é que a gente saia aqui e fale muita teoria, mas depois a gente não consiga se lembrar de quase nada. Mas vamos focar naquilo que é principal, que vai edificar mais a nossa vida. Então, o primeiro tópico aqui da nossa lição fala assim que o amor é a essência da natureza de Deus. O que é a essência? O que é a essência? Essência é aquilo que é o principal, é aquilo que é o centro. O amor é a essência da natureza de Deus. Aqui nos versículos que nós lemos, fala que Deus é amor. Deus é amor. Não é que Deus tem amor, não é que Deus sente amor. Deus é o próprio amor. Ele é o amor. Então, eu quero dizer para você que o amor de Deus, fazendo parte da sua essência, não está acima dos seus outros atributos. Porque Deus tem muitos atributos e nós vamos ver aqui nesse trimestre todos os atributos de Deus. Vamos estudar isso. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que por Deus ser amor, a palavra repete isso, que Deus é amor, mas o amor de Deus não está acima dos seus outros atributos. Como assim? O que eu quero dizer? Por exemplo, Deus é amor, mas por causa do seu amor tão grande, tão poderoso, tão profundo, Ele não passa por cima da sua justiça. Entendeu? Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele é amor, mas Ele também é bondade. Ele é amor, mas Ele também é reto. Ele é amor, mas Ele é também santo. Quando uma mãe ou um pai ama demais um filho, a tendência desse pai e dessa mãe é passar a mão, né? Quando acontece alguma coisa, passar a mão, porque ama demais, então vão fazer vista grossa para isso aqui. Deus não é assim. Deus não abre mão da sua justiça por causa do seu amor. Ele não abre mão. Ele é igualmente amoroso e justo. Amém? Então,
eu quero concentrar com você nesse pedaço que fala aqui, nesse versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Por que você acha que está escrito dessa forma? Por que você acha que foi escrito assim? Deus amou o mundo de tal maneira. É porque quando foi traduzir, foi se fazer a tradução desse versículo, não se encontrou uma palavra que coubesse aqui. Uma palavra que expressasse o tamanho, a grandiosidade, que coubesse todo o significado do amor de Deus. Não se encontrou. Então, os tradutores colocaram dessa forma: Deus amou o mundo de tal maneira. E cada um de nós, cada cristão, cada crente, cada pessoa que ama a Deus, que serve a Deus, precisa de ter uma revelação nesse versículo. Porque a gente está acostumado a ler esse versículo e você às vezes lê rápido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente não para pensar no significado das palavras. Em tudo que está incluído, todo o poder, toda a graça, toda a grandiosidade do que está incluído nesse versículo. E todo cristão precisa ter essa revelação. Não é algo mental. Não é algo espiritual. Nós precisamos ter a revelação do que significou isso aqui. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso significa que foi uma forma tão grande, tão forte, tão poderosa, tão extraordinária. Se você não teve essa revelação ainda, esse discernimento do que significa esse amor tão grande, você precisa ter. Você precisa ter. Eu te aconselho a começar a orar e pedir para Deus mostrar para você, te dar essa revelação do que significa esse versículo. Esse amor tão grande, tão poderoso. E eu te garanto, isso vai abalar suas estruturas. Vai abalar, vai impactar o seu coração de uma tal maneira que você nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais você vai conseguir ler esse versículo sem o seu coração tremer. Amém? Ore para que Deus revele para você o que significa. Deus, eu quero entender o que significa. Que o Senhor amou o mundo de tal maneira. E repito para você, não é uma compreensão mental, é uma revelação. A primeira vez que eu tive assim, um entendimento maior do que significa esse amor tão grande, foi... Eu estava lendo o livro Os Heróis da Fé, e aí uma mãe contava a partida do seu filho, saindo para as missões. Então, naquela época não existia ainda o avião, né, como meio de transporte. Quando ia se viajar para um lugar muito distante, tipo outro continente, era através de navio. Então, aquela mãe, ela ofereceu aquele filho para missões. O menino, quando chegou na época de ir, o rapaz decidiu ir, entrou no navio e está lá despedindo da mãe. A mãe no porto e o menino no navio. E ali, aquela mãe começou a sentir um pouco do que Deus sentiu. Ela conta no livro. Ela não sabia se ela veria seu filho outra vez. Ela não sabia se ele voltaria vivo dessa missão. Porque eu não me lembro se ele estava indo para um país onde o evangelho era proibido. Mas quem nessa época ia para esses países onde não era permitida a pregação do evangelho, ele tinha uma chance muito grande de ser morto naquele local. Ou de ficar lá, ministrando para sempre. Alguns missionários do passado, homens consagrados a Deus, que amaram missões, foram e não retornaram mais.
ficaram lá amando aquele país e amando aquele povo e dando a vida em favor daquele povo até o dia da sua morte. Como é o caso da missionária Amy Carmichael, que foi missionária na Índia. Morreu lá. Até o último dia da vida dela, ela esteve lá. David Livingstone, que morreu na África, deu toda a sua vida na África por amor aos africanos. Então, aquela mãe lá no porto, acenando para o seu filho, e uma dor terrível no seu coração, ela disse que naquele momento, ela sentiu, teve um deslumbre do que significava, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Porque ali naquele momento ela estava dando o filho estava indo embora para missões. Não sei se vou vê-lo de novo, não sei se ele vai voltar vivo. Eu dei meu filho. Eu dei. E ali ela conseguiu sentir um pouco do que Deus sentiu quando Ele enviou Jesus. Aquela mãe não tinha certeza se veria o filho. Deus tinha certeza que o filho ia morrer. E Deus ama muito mais do que nós amamos. Então, o sentimento que ele teve não foi menor que o nosso, pelo contrário, foi muito mais forte, muito mais poderoso. E eu, lendo isso, eu falei com o Senhor que eu queria entender, que eu queria ter uma revelação pessoal do que significava. Que eu queria entender o amor de Deus. E um dia, quando a Vitória tinha 2 anos de idade, nós nos mudamos de um bairro, eu acho que foi do Parque Anhanguera, para Vila Nova, em Goiânia. E aí nós chegamos e assim já foi assim muito corrido. A gente já teve que começar a trabalhar imediatamente, então a gente não teve tempo de colocar as coisas no lugar, de arrumar os móveis, de organizar a casa, porque a prioridade era a igreja, então a gente tinha que visitar, tinha que correr, tinha muita coisa para fazer. E nós fomos deixando os móveis lá de qualquer jeito na casa. E o Eudes tinha um armário comprido e fino. Ele era só uma coluna de metal, de aço, aqueles armários de aço tipo Itatiaia, né? Itatiaia é a marca que eu lembro. E aí aquele armário estava vazio na sala. O Eudes usava esse armário para colocar livro, enchia de livro assim de alto a baixo. E a Vitorinha, quando ela era pequena, ela era ligada no 330. Pensa numa menina ativa, para não dizer outra coisa. Ativa demais. Então, ela ficou sozinha na sala, ela abriu a porta de baixo do armário, a porta mais baixa, e ela pendurou na porta. Quando ela fez isso, o que aconteceu? O armário estava vazio. Irmãos, foi um estrondo tão grande dentro daquela casa, mas foi um estrondo assim que eu corri, e o Eudes correu também para onde estava, e quando eu cheguei na sala, que eu olhei a cena, meu coração partiu, meu coração quebrou, foi uma dor tão grande que eu vi a Vitória deitada no chão e o armário em cima dela. Irmãos, mas que cena terrível de se ver. E ali, assim, tudo aconteceu muito rápido, mas na minha mente, parece assim que durou muito tempo. E eu queria tanto, naquela hora eu desejei com todas as minhas forças, que não fosse ela que estivesse embaixo do armário, que fosse eu. Eu queria estar lá. Eu queria que tivesse caído em cima de mim, não nela. E ali, naquele momento, naquela hora, eu tive o discernimento do sentimento de Deus quando Ele enviou Jesus ao mundo. Eu faria qualquer coisa para estar no lugar da minha filha. Eu faria qualquer coisa que me pedissem para que isso não tivesse acontecido com ela. Eu queria muito que não. Mas Deus é tão bom que nós corremos e levantamos o armário, ela ficou com um galo enorme na cabeça, assim, parecendo um ovo, mas ela não teve nada. Graças a Deus, não teve nada. Deus livrou, o Senhor guardou. E eu tive esse entendimento. A partir daí, eu comecei a ver esse versículo de uma outra forma. Porque eu senti no meu coração, eu senti na minha pele,
um pouco do sentimento que Deus teve quando Ele enviou Jesus. Porque Deus olhou para a nossa condição perdida, Deus olhou para a nossa situação, nós todos estávamos caminhando para o inferno. Nós todos estávamos condenados a uma eternidade sem Deus. Nós todos estávamos condenados a morrer sem salvação. Mas Deus olhou para o mundo, se compadeceu do mundo. E Ele teve um sentimento maior do que eu tive naquela hora, de olhar e falar assim, não posso ver isso. Não posso permitir que isso aconteça. Eu preciso de fazer algo para livrar essas pessoas de ir para uma eternidade sem a minha presença. E foi então quando ele imaginou o plano da salvação. E enviou Jesus. Agora você imagina o que custou para Deus, como foi para Deus ter que enviar Jesus, ter que dar Jesus. E Jesus veio, se tornou carne, habitou no nosso meio. E quando Ele morreu ali na cruz, Ele pagou pelo preço do nosso pecado. Por que Jesus precisou de morrer? Jesus precisou de morrer porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então, alguém precisava pagar o preço do pecado do ser humano, para que o ser humano pudesse ser salvo. Porque na Bíblia, o pecado, ele só é perdoado com derramamento de sangue. Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há perdão. Então era necessário que alguém morresse, que alguém derramasse o sangue para que o ser humano fosse salvo. E esse derramamento de sangue foi feito através de Jesus. Um morreu para que todos pudessem ser salvos. Então, quando Jesus morreu, Ele carregou o seu pecado, Ele carregou o meu pecado, Ele carregou a minha culpa, a sua culpa, para que eu e você pudéssemos ser perdoados pelo Senhor e tivéssemos direito a uma vida com o Senhor na eternidade. Amém? Foi isso que Ele fez, Ele tomou o nosso lugar, o lugar que era nosso. A cruz era minha, era sua. Mas Ele falou, não, eu vou no lugar. Eu vou no lugar e eu vou tomar as dores, o sofrimento que era para cada um deles, eu vou tomar sobre mim. E eu vou pagar esse preço. Tamanho é o amor de Deus por nós. Então, eu quero perguntar para você hoje. Qual é a visão de amor que você tem? Qual é o maior amor do mundo? Eu estou falando do mundo, não do ponto de vista de Deus, que nós conhecemos. Qual é o maior amor que nós conhecemos? Oi? De mãe. Eu acho que todo mundo concorda que um dos maiores amores do mundo é o amor de mãe. O amor de mãe é o que mais se assemelha ao amor do Senhor. Porque a mãe sofre, a mãe se sacrifica, a mãe passa por muitas coisas por causa do filho. Né? Desde o momento em que ela engravida, até o momento de ter o filho e depois amamentar, o parto não é fácil. Né? O parto é um trauma, amamentar não é fácil, dói, machuca. Às vezes você amamenta o filho com as lágrimas descendo, de dor, mas a mãe fica lá firme. Fique lá firme. Nós ouvimos o testemunho da Paula aqui, né? Que ela teve aquela infecção terrível, que ela esteve às portas da morte, mas ela nunca deixou de amamentar o José Carlos. Ela internava, levava o José Carlos junto. Ela chorando de dor, quase sem conseguir se mexer de tanta dor, amamentando o filho. Até no Covid. Teve Covid, ficou isolada, amamentando o filho. Irmãos, esse amor de mãe, esse amor capaz de se sacrificar, é o amor mais próximo do amor de Deus que nós conhecemos. Minha mãe me contou uma história, hoje eu nem sei se ela lembra mais, né, porque minha mãe já está com 72 anos, mas aconteceu lá em Redenção, no Pará, uma mulher que morava numa casa de madeira. Não essas casas tipo barraca, era uma casa bonita, com madeira invernizada, 2 andares. Era uma casa bonita.
E ela saiu, não me lembro qual foi o motivo por que ela saiu, e os filhos ficaram em casa, os filhos pequenos. Quando ela retornou, a casa estava em chamas. E essa mulher começou a gritar desesperada, e veio gente, veio vizinho, daqui a pouco o bombeiro, e eles conseguiram tirar a criança maior, mas não conseguiram tirar o bebezinho que estava no berço. Porque o local em que o bebezinho estava estava com muitas chamas, não tinha como chegar lá. E essa mulher gritando e tentando se soltar, e as pessoas segurando ela, e ela falando, deixa eu entrar, e eles, não, se você entrar, você morre. Mas ela esperneou tanto que ela conseguiu se soltar, e quando ela conseguiu se soltar, ela gritou, pelo meu filho eu morro, e entrou na casa em chamas. Ela não conseguiu salvar o filho, mas ela morreu tentando. Nossa, quando minha mãe me contou essa história, eu chorei. Chorei e pensei, meu Deus, muito mais o Senhor nos amou, né? Muito mais o Senhor nos amou. Por que eu estou contando essas histórias para você? Para você ter uma noção de quão grande o amor do Senhor é, quão profundo, quão forte, quão poderoso é o amor do Senhor por nós. Uma outra história que me faz pensar também no tamanho do amor de Deus, essa eu vi na internet. Uma história de uma mulher que ela adotou um cachorrinho, e aquele cachorro ela tratava como um filho. Ficou com ele há alguns anos, só ela e o cachorro. Depois ela engravidou, teve uma criança, e o cachorro se comportava como se ele fosse o irmão mais velho da criança. Quando ela saía do quarto, ele ficava lá em atitude de vigilância, tipo cuidando do bebê. Nesse dia, um dia fatídico, ela chegou e estacionou o carro um pouco longe da casa. Não sei por que motivo, não lembro mais. E aí ela precisou de voltar, e chegou, entrou, colocou o bebê no berço e tal, e desceu as escadas e lembrou que tinha esquecido uma coisa que ela precisava no carro. E saiu para pegar esse objeto no carro. Tinha estacionado umas 2 quadras da casa. Quando ela retornou, a casa estava em chamas. E, principalmente, a parte de cima, que era onde estava o bebê e o cachorro. E aí, nisso, os bombeiros já foram acionados, e as pessoas, vizinhos, correndo. E, quando eles conseguiram entrar na casa, a parte de cima estava destruída da casa. Tinham queimado totalmente. E ela não entendeu por que o cachorro dela não fugiu. O cachorro poderia ter fugido, se ele quisesse, quando o fogo começou, porque o animal sente, né, tem o faro muito apurado, ele deve ter sentido o cheiro da fumaça, o cheiro do fogo. Ele poderia ter fugido, mas o cachorro não fugiu. Quando os bombeiros entraram no quarto do bebê, acharam o cachorro deitado no berço. E o bebê, cadê o bebê? O bebê estava embaixo do corpo do cachorro. O cachorro foi carbonizado. Ele se posicionou em cima do bebê, de maneira a proteger o bebê, e ele foi queimado. Totalmente. O corpinho dele por cima ficou totalmente queimado. Mas o bebê sobreviveu. Gente, ele se sacrificou. Imagina a dor desse cachorro quando ele começou a queimar, né? O fogo não queima de uma vez, ele é aos poucos. Mas ele suportou a dor, ele suportou o sofrimento, ele permaneceu em cima do bebê, até que ele não pudesse mais se mover, até que ele tivesse perdido a vidinha dele, mas ele conseguiu salvar o bebê. Olha que coisa extraordinária. Amor. Por que o cachorro fez isso? Por amor, por devoção ao dono. Ele sabia que a mulher amava a criança, e ele se sentiu o irmão mais velho, quis proteger. Então, esses exemplos de amor desse mundo que nós temos, é para poder dizer para você, eu estou contando essa história para poder dizer para você, o amor de Deus é maior que esse. O amor de Deus é mais poderoso do que esse que nós conhecemos, é mais forte, é mais profundo. Deus é capaz de ir muito mais além do que esse amor que nós conhecemos.
É mais alto, mais profundo, mais extenso o amor do Senhor. Então, na Bíblia, o amor de Deus, ele foi traduzido do grego, da palavra ágape. Que quer dizer o quê? Amor incondicional, amor perfeito, amor que se doa, amor sacrificial. É isso que significa amor ágape. Não se aplica ao amor entre um homem e uma mulher. O amor entre um homem e uma mulher, na Bíblia é traduzido como eros. O amor de família que um pai tem por um filho tem pelo pai, um irmão tem pelo outro, é filial. Mas o amor de Deus é traduzido como amor ágape, que é esse amor perfeito, esse amor extraordinário. Amor incondicional. Irmãos, o nosso sentimento humano de amor é assim, ó. Eu amo meu marido. Amo demais meu marido. Mas se meu marido faz uma coisa contra mim, se ele erra contra mim, eu fico irada com ele. Fico brava com ele, fico chateada com ele, fico nervosa com ele, fico de cara feia para ele. É assim com você também ou sou só eu? Por quê? Porque o nosso amor é condicional. O nosso amor é condicional. Depende de circunstância. Depende das condições que estão ao nosso redor. Mas o amor de Deus não é. Não depende das circunstâncias e não depende das situações. Você às vezes tem um amigo muito querido. Você ama muito esse amigo, mas você descobriu que ele te traiu. Você não vai ser mais a mesma pessoa com ele. Você vai mudar o comportamento. Você vai querer se afastar, na tentativa de se proteger. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus não se comporta dessa forma. Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, criou um paraíso. Deus criou um paraíso para Adão e Eva morarem. Você gostaria de morar num paraíso? Eu gostaria. Deus criou um paraíso e colocou Adão e Eva tomando conta desse paraíso. E deu uma única ordem para eles: não coma da árvore da vida. Não coma da árvore do bem e do mal. E eles foram lá, desobedeceram a Deus, comeram da árvore do bem e do mal. Ouviram a serpente. Deus cortou relações com o homem? Deus lançou o homem imediatamente no inferno? Deus lançou um raio fulminante, acabou com a vida de Adão e Eva ali? Não. Quando isso aconteceu, Deus imediatamente pensou numa maneira de resgatar o homem. Deus sacrificou um cordeiro, pegou as vestes e colocou em Adão e Eva que estavam nus. E isso já apontava para o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que um dia daria a sua vida para salvar a humanidade. Então ali Deus já estava pensando num plano para salvar o homem, para resgatar o homem, para trazê-lo de volta à sua comunhão. Por quê? Porque o amor de Deus é assim. E esse plano de Deus não iria passar a mão na cabeça do homem. Não iria fazer de conta: vem cá, meu filho. Olha, você errou, você transgrediu. Mas eu vou fazer de conta que eu não vi que você errou. Nós vamos esquecer isso e nós vamos seguir da agora para frente, tá? Deus não fez isso. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele é justiça. Então Ele pensou num plano que fosse um plano de amor, que fosse uma história de amor, mas que fosse também, cumprisse também a sua justiça. Porque Deus não poderia passar por cima da sua justiça. A justiça de Deus teria que ser cumprida. Você compreende isso? Então, como que é o amor do Senhor? É incondicional. É um amor que se doa. Um amor que não depende de circunstâncias. É um amor sacrificial. Foi por isso que Jesus foi capaz de se doar.
Lá em 1 João 4,8 diz assim, lá onde eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e nós passamos a nos relacionar com Deus, o que acontece conosco? Nós passamos a receber desse amor de Deus na nossa vida. É por isso que aqui diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Porque como que eu aceitei Jesus como meu Salvador, estou aqui me relacionando com Deus, e quando eu falo em relacionamento, eu falo de ler a palavra, de obedecer a palavra, de participar da igreja, de me relacionar com os meus irmãos, tendo comunhão com o Senhor, recebendo dEle. E como que eu vou odiar o meu irmão? Se o Senhor é amor, se Ele me deu o maior exemplo de amor e de perdão. Então Deus quer que eu ame como Ele ama também. Deus quer que eu perdoe como Ele me perdoou. Irmão, como que o crente pode se achar no direito de não perdoar o erro do outro? Se Deus te perdoou. Quando você invocou o sacrifício de Jesus em seu favor e aceitou esse sacrifício, você estava recebendo o perdão de Deus. E Deus estava falando ali, naquele momento: a minha justiça foi cumprida. Jesus morreu na cruz pagando o preço do seu pecado, do seu erro, da sua maldade, da sua iniquidade. E antes a culpa e a condenação que estava sobre você foram passados para Jesus. E agora você, diante de mim, é inocente. Você está limpo, perdoado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Como que você, que foi completamente perdoado por Deus, pode virar para o seu irmão e falar: eu não te perdoo? A sua justiça é maior do que a do Senhor? A sua santidade é maior do que o Senhor? Seu padrão de santidade é maior do que o dele? Porque Ele, sendo um Deus tão grande, tendo um padrão tão alto de santidade e de justiça, perdoou você. Ele te perdoou. E você, que é pecador, não perdoa o outro? Você está dizendo para Deus que você é melhor do que Ele? Irmão, quando você não perdoa o seu irmão, você está dizendo para Deus que você é melhor do que Deus. Porque Deus te perdoou. Ele perdoou você. Como que você não perdoa seu irmão? Você sabia que as pessoas que não liberam perdão, o sacrifício de Jesus por ela é anulado? É inválido. Você sabia? Eu estou dizendo para você. É verdade. Está lá em Mateus 18. Quem conhece a parábola de Mateus 18? Do rei e dos 2 devedores. Depois você leia. Se você não conhece essa parábola, você leia. Mas como que é a história? Havia um rei e havia 2 servos. Os 2 deviam para o rei. Um devia muito e o outro devia pouco. Então o rei mandou os servos lá e mandou cobrar primeiro para o que devia muito. Tipo assim, está em outra moeda, né? Mas eu vou falar tipo assim, um devia 100 mil reais e o outro devia 1.000. Então, o rei mandou cobrar lá o que devia 100 mil. Falou assim: me paga. Ele falou: olha, eu não tenho condição de te pagar. Aí o rei mandou os soldados, mandou prender ele. Mas aquele homem, ele começou a chorar e se humilhar e pediu para falar com o rei. E ele foi, o rei recebeu. E ele falou: Senhor, me dá mais um tempo. Me dá mais um tempo, eu quero te pagar. Eu vou pagar o Senhor, mas eu preciso de mais um tempo. Por favor. Aí o rei decidiu falar: olha, eu vou te perdoar. Eu vou te dar mais esse tempo. E aí liberou ele. Aquele homem, o que devia mais, saiu e começou a andar pela rua. Quando ele saiu, foi andar pela rua, ele encontrou alguém que devia para ele.
devia para ele, para o homem. Ele foi lá, pegou a pessoa pelo gogó, pegou aqui, ó, a Bíblia fala que pegou e começou a sufocar. Pegou aqui, levantou o cara e falou: paga tudo que você me deve. Paga tudo agora, nesse momento. E aí o cara: não tenho como te pagar. Implorou, né? Me perdoa, me dá mais uma chance, me dá mais um tempo. Mas ele não. O que ele fez? Chamou a polícia daquela época, denunciou o cara e o cara foi preso. Acontece que os servos do rei viram aquilo. E foi lá e contou para o rei, falou assim: sabe aquele homem que devia 100 mil reais para o senhor? E contou a história para o rei. O rei falou assim: quer dizer então que eu perdoei essa quantia enorme para ele, mas ele não pode perdoar o companheiro dele, o amigo dele que deve um pouquinho? Aí o rei mandou os oficiais, os soldados, prendeu aquele cara, jogou ele na masmorra e falou assim: você vai ficar aí, sofrendo, até você me pagar o último centavo. Quer dizer, o perdão que o rei tinha dado foi cancelado. Foi cancelado, porque ele não foi capaz de perdoar o outro que devia muito menos. Você acha que o seu irmão, que cometeu um pecado ou dois contra você, te deve mais do que você devia para Deus? Quantas transgressões você cometeu contra o Senhor? Nessa história, o rei é Deus, você é o que devia 100 mil, e o seu irmão é o que devia um pouquinho para você. Então, aquele que não perdoa o seu companheiro, ele vai ser lançado na prisão, e ele vai estar à disposição dos torturadores. É isso que o texto diz lá, dos torturadores. Aí é quando a pessoa tem câncer, é quando a pessoa tem doenças mortais, é quando desgraças acontecem com ela, coisas terríveis acontecem com ela. Por quê? Porque ela foi entregue aos torturadores, por não perdoar o seu irmão. Irmãos, isso é grave, isso é terrível. E isso é uma atitude de misericórdia de Deus para trazer arrependimento, para ver se o coração dessa pessoa se quebranta e ele se volta para o Senhor. É comprovado pela ciência que as pessoas amarguradas, pessoas que têm ódio, elas contraem câncer. Agora, todo mundo que tem câncer é porque tem ódio e tem amargura no coração? Não, gente, não é. Mas grande parte dos que tem é por isso. Então, quando você não perdoa, você está causando mais mal a você do que ao outro. Precisamos perdoar porque o Senhor nos perdoou. E amar como o Senhor nos amou. Ele nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, transgressões. Sabe, os piores pecados que você cometeu, os mais feios, os mais vergonhosos, os mais terríveis, que você sabe quais são, Deus te perdoou. E Deus te amou, mesmo enquanto você estava lá no pecado, na lama. Ele amou você. Então, o Senhor quer que a gente também seja capaz de amar o nosso irmão, mesmo quando ele erra conosco, mesmo quando ele age contra nós. Amém? Deus espera isso de nós. Deus espera essa resposta de nós. E aquele que não age dessa forma, ele invalida o sacrifício de Jesus na vida dele. E meu tempo acabou. Nós não passamos do primeiro tópico da revista. Oi? Então eu quero resumir aqui, se eu for capaz de resumir o restante, que o amor de Deus se revelou principalmente através de Jesus. Porque antes, no Velho Testamento, as pessoas, os profetas e as pessoas do tempo do Velho Testamento não conheciam a Deus como um Deus de amor. Conheciam um Deus que era rígido, um Deus que cobrava e um Deus que punia o pecado. Mas quando Jesus veio e iniciou-se o tempo da graça, eles conheceram um Deus que era Pai, um Deus que amava. Então, o amor de Deus, ele foi revelado através de Jesus.
Jesus é que nos revelou o amor do Senhor. Ele disse assim, ó, quem me vê, vê o Pai. Então, ele queria dizer para as pessoas o seguinte, vocês não conhecem a Deus, vocês não conhecem o Pai, olha para mim. Olha para a minha atitude, escuta as minhas palavras, porque se você ouvir o que eu estou falando é o que o Pai fala. O que eu estou fazendo é o que o Pai me mandou fazer. Esse sentimento que eu tenho por vocês é o sentimento que o Pai colocou no meu coração. Então, se você olhar para mim, você vai estar vendo o Pai. Deus se revelou o seu amor para nós através de Jesus. Foi o ápice, foi o clímax da revelação do amor de Deus à humanidade. Foi quando Jesus veio e se entregou na cruz do Calvário. O que foi que moveu Deus a... Quando encerrar os 5 minutos aí, os 4:30 você me fala. O que foi que moveu Deus a pensar num plano de salvação? Foi o amor. O amor foi que moveu o coração de Deus para imaginar um plano de resgate, para trazer a humanidade de volta para si mesmo. Ele nos amou incondicionalmente, Ele quer que nós amemos assim, que nós aprendemos a amar assim. Irmãos, não é fácil amar assim, eu reconheço. Nós estamos acostumados a um tipo de amor mundano, um amor medíocre, um amor pequeno, um amor egoísta. Eu só amo você se você me amar. Eu só amo se você me der presente. Não me deu presente no dia do meu aniversário, eu vou ficar magoada com você. Me tratou mal, então eu também não vou falar com você, não. Esse é o amor que nós vivemos no dia a dia. E que não se parece com o amor de Deus. E Deus quer que eu e você entendamos que esse não é o amor que Ele quer que eu e você viva. O amor que Ele quer que eu e você viva é o amor dEle. O amor com que Ele nos amou. Que é o amor ágape, o amor perfeito. Irmãos, e muitas vezes dói. Perdoar dói, relevar dói. Mas é necessário. É necessário, porque assim nós estamos sendo como Ele é. Nós estamos agindo como Ele age, como Ele faz. Nossa, irmãos, eu sei que é difícil. Eu sei. Mas é o que Deus nos pede. E nós, como cristãos, não podemos viver uma vida falsa, uma vida errada, uma vida que não é o que Deus pede para nós. Meus amados, o arrebatamento está aí. Você crê nele? Você crê no arrebatamento? Ele vai acontecer e ele pode acontecer a qualquer momento. Como que nós podemos, conhecendo a palavra, não viver a palavra? Eu convido a você a conhecer esse amor de Deus e a viver esse amor. Não aceite amar como o mundo ama. Não aceite agir como o mundo age. Deus não quer isso para você. Amém? Deus usa a sua própria justiça para provar o seu amor. Porque o amor de Deus não está desassociado da sua justiça. O ser humano tem a tendência de passar a mão, passar um pano, né? Como diz hoje na internet, o pessoal fala, passar um pano. Vou passar um pano aqui, ó. Vou passar a mão na cabeça. Passar um pano morno. Mas Deus não age assim. O amor de Deus não está desassociado da sua justiça. Deus não faz vista grossa. O amor de Deus não é uma oportunidade para sermos libertinos, aproveitadores, interesseiros e vivermos sem correção. Deus não quer isso para nós. Muitos se escondem atrás do amor para, de uma forma inescrupulosa, transgredir as leis divinas, como se o Pai não tivesse a justiça como atributo. Ai, Deus é amor. Ele não vai me lançar no inferno, porque Ele é amor. Deus vai perdoar esse pecado, Ele é amor.
Muita gente age assim. Mas ele esquece que Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas ele também é santo. Então, amar uma pessoa não é aceitar tudo. Deus nos ama, mas ele vai aceitar tudo de nós? Não. Então, você, pai, você, mãe, deixa eu falar uma coisa para você, porque muitos pais e mães estão perdidos hoje em dia, não sabem criar os filhos. Acha que amar o filho é não ver o erro do filho, é fazer vista grossa para o erro do filho, é não corrigir o filho. Muitas vezes o pai fica desnorteado quando a criança pequena vira para ele e fala: você é mau, você me bateu, você não me ama. A criança sabe falar isso com a gente. Criança sabe chantagear, fazer chantagem emocional com os pais. Você não me ama, você me corrigiu. Irmãos, criança tem que ter limite. Criança precisa de limite. E quem tem que dar os limites são os pais. Provérbios ensina muito, fala muito sobre correção de filho. Então o pai às vezes fica assim: ai, meu filho falou que eu não amo ele porque eu corrigi, porque eu disciplinei, porque eu coloquei limites. Não, o amor não é permissivo. O amor não é oportunidade para o erro, para o pecado. Pelo contrário, se você ama, você corrige, porque é assim que Deus nos trata. Que a Bíblia diz: eu amo e corrijo a todos aqueles a quem eu amo. Se é meu filho, eu corrijo. Se não aceita a minha correção, então não é meu filho. Não é assim que Deus fala? Deus fala assim na sua palavra. Então, pai e mãe, corrija seu filho. Discipline seu filho. Se ele errou, discipline. Eu não estou falando aqui de espancar filho. Não estou falando aqui de torturar filho. Eu não estou falando disso. Estou falando de disciplinar com amor, com sensatez. Eu não sou a favor de espancamento, irmãos. Eu não estou falando disso. Estou falando de disciplinar com sensatez nossos filhos. Amém? Vamos ficar de pé? Eu espero, desejo profundamente que você possa ter tido um vislumbre do quão grande é o amor de Deus por nós. E o quanto Deus é capaz de ir longe por causa desse amor. Eu disse numa ministração passada aqui que o amor de Deus, quando eu tive esse discernimento de quão forte, quão poderoso é o amor de Deus, eu fiquei um pouco assombrada, um pouco com medo. Porque eu pensei, ele é capaz de ir muito longe por causa do amor dele por mim. O que ele não seria capaz de fazer? E tem um versículo na Bíblia que diz que ele não poupou nem mesmo a seu próprio filho. Se ele não poupou o seu próprio filho, ele vai poupar você? Se ele precisar te disciplinar para te salvar? Não vai. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra que foi falada. Deus, aquilo que eu não pude expressar, aquilo que eu não fui capaz de dizer, que o Senhor fale ao coração do teu povo, fale ao coração dos teus filhos, que eles recebam a revelação de quão grande, quão poderoso, quão extraordinário é o teu amor, Senhor. Revela-te a eles, que cada um deles tenha a experiência, a revelação pessoal do amor do Senhor em suas vidas, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus.